Bom dia, vídeo 038, generais protejam a soberania popular. Hoje é segunda-feira, salvo engano, dia 14 de dezembro de 2020. Agora nós somos 6 horas e 30 minutos. É o primeiro dia de trabalho dessa população sofrida, que não faz outra coisa que não seja acreditar que tem que levantar todos os dias cedo, irem para os seus trabalhos e fazerem a sua parte para a construção desse país. Mas eu acordo cedo e sou ameaçado de novo por um bando de genocidas que se acham na razão de intimidar quem quer que seja que se opõe à sua agenda de poder. Senhores generais 4 estrelas, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, senhores membros do Estado Conjunto Maior das Forças Armadas, eu já acionei os senhores e já determinei, enquanto cidadão brasileiro, o meu direito constitucional de decretar a prisão civil de qualquer um que esteja cometendo crimes. E eu já determinei aos senhores quais são esses criminosos e já pedi que os senhores os prendessem e os encaminhassem em segurança ao Tribunal Penal Internacional para serem processados e julgados por seus atos de hostilidades contra a soberania popular, contra o Estado Democrático de Direito, contra o nosso país, a existência do Brasil. Olha bem para minha cara, generais. Vê se eu tenho cara de quem tá rindo ou tá brincando. Digo uma coisa para os senhores. Quanto mais são as estrelas que vocês têm nos peitos, isso significa que é o maior grau de covardia que vocês possuem? Eu não tenho medo de vocês, generais. Eu não tenho medo de nenhum genocida dos infernos. E eu garanto aos senhores que se os senhores não tomarem as atitudes necessárias ainda nos primórdios de 2021, quando eu começar a publicar efetivamente o que eu tenho para publicar nas redes sociais, e quero ver quem é que vai me impedir isso, eu quero saber quais dos senhores terão o pescoço, a cabeça grudada no pescoço, quando o povo com seu ódio se revoltar e for aí, na sede do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e prenderem vocês e te executarem nos termos do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional e do Código Penal Militar Brasileiro, por suas altíssimas traições contra o povo brasileiro. Não me ameacem, filho das putas! Vem fazer isso pessoalmente, isso vocês não têm coragem. Vocês podem subjugar os 210 milhões de brasileiros que não sabem de seus direitos e garantias fundamentais. Mas se vocês me prenderem, eu tenho direito a ser ouvido por um juiz ou tribunal que exista para garantir os meus direitos e garantias fundamentais. E aí? Qual juiz ou tribunal vai me ouvir aqui se eu já processei todo mundo? Eu terei que ser encaminhado para o Tribunal Penal Internacional, que tem o poder constitucional para, em nome do povo brasileiro, vir aqui e prender até os ministros do Supremo, o presidente da República e vocês também, generais 4 estrelas de bosta, seus covardes dos infernos. É para isso que servem nossos impostos? Para formar generais covardes? Eu vou ensinar o povo brasileiro como é que funcionam os direitos deles e como é que eles podem acionar esses direitos, nos termos da lei, da Constituição Federal e dos tratados internacionais, generais. Não me ameacem. Eu não tenho medo da banda podre que ocupa cargos do alto escalão em nossas forças armadas. Estão violando o Código de Nuremberg. Estão ameaçando e subjugando o povo brasileiro. Estão vendendo o nosso país para nações e grupos estrangeiros. Isso é crime contra o nosso país. São atos de hostilidades contra a soberania nacional, artigo 8º da Lei de Segurança Nacional. Generais! Estão comprando deputados e senadores para criarem leis, para subjugarem e controlarem o povo brasileiro. Isso é altíssima traição, punível com a morte. Generais, está no Código Penal Militar. E vocês vêm me ameaçar, seus bosta. Eu não tenho medo de vocês. Eu espero que essa contra-onda comece a acontecer logo, porque eu já vejo que o povo está despertando. Eu vejo que muitos estão criando coragem e retirando essa coragem de onde nunca sabiam que existia.
E se preparem, generais, porque o povo brasileiro é constituído de 210 milhões de pessoas. E quanto é a nossa tropa? Quais são o nosso contingente? E dentro do nosso contingente, quais serão os militares, os soldados, o do baixo escalão que estarão dispostos a seguirem generais covardes como vocês? Porque essas pessoas, esses soldados, eles possuem familiares, possuem pessoas civis que estão do lado de cá sofrendo, generais. E vocês aí sentados dizendo que são apolíticos e apartidários, que as Forças Armadas não se intrometem. Como assim não se intromete? Quem está cometendo atos de hostilidades contra nós são esses comunistas, genocidas, fascistas, que estão tentando impor o totalitarismo aqui no nosso país, tirando de nós os nossos direitos e garantias fundamentais protegidos por cláusulas pétreas. E quando vocês, generais, colocam as tropas dentro de nossos quartéis, vocês tomaram um partido. E o partido é o partido do ato de genocida. Não me venha dizer que vocês não estão tomando partido, porque estão. Mas a maioria de nossas tropas só estão aguardando alguém que dê uma ordem. E eles sairão de seus quartéis e vão prender essa cambada toda. E eu espero que aconteça dentro da lei, da Constituição Federal e dos tratados internacionais onde o Brasil é signatário. Porque neste momento histórico da humanidade, nós temos o Tribunal Penal Internacional. 18 juízes, 123 estados partes, inclusive o Brasil. Nós podemos agir nos termos da lei, general. Mas vocês sequer dão respaldo ao povo, que vão para as ruas e gritam. Só que eles pedem. O povo precisa aprender a exigir, a determinar, a dar ordens. Porque o povo é detentor do poder neste país. E quem é dono do poder não pede, manda. Os senhores têm aí meu documento, general. Hoje é segunda-feira, vou trabalhar. Logo cedo, 6 e quanto agora? 6h37. Quando eu voltar do meu trabalho, lá por volta das 3, 4 horas da tarde, eu vou reiterar esse documento com outras informações. Eu vou dar um prazo aos senhores até quarta-feira desta semana, se hoje é 14, até o dia 16. Depois eu vou começar a pedir aos generais 2 estrelas que prendam os nossos generais 4 estrelas. E se os generais 2 estrelas forem insubordinados, eu vou pedir aos generais que prendam os de 2 e 4 estrelas por altíssima traição contra o povo brasileiro. Não vou ficar aqui sentado aceitando que o Xing Ling Ping do Quinto dos Infernos, embaixador da puta que pariu, vem aqui dizer para mim e os outros 210 milhões de brasileiros como é que nós temos que viver em nossa casa. Vá pro Quinto dos Infernos, generais. O povo brasileiro não precisa de nada da China. Nós conseguiremos viver até que nós possamos construir a nossa própria tecnologia. Nós conseguiremos viver sem celular, sem computador, sem o capeta. Mas eu quero ver se a China consegue viver sem alimentos. E quem produz alimentos para a China somos nós, o povo brasileiro. Eles não aguentam viver 90 dias, pois nós conseguimos viver 5 anos ou mais sem tecnologia. Aprenda uma coisa, general. O Brasil é soberano. O povo é soberano. Ou os senhores garantem isso ao povo brasileiro, ou os senhores não terão a cabeça grudada no pescoço quando a contra-onda começar a surgir. E tenho certeza dos senhores que os senhores serão executados nos termos do Código Penal Militar e do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional por altíssima traição contra o povo brasileiro. A sorte dos senhores é que eu ainda não tenho o meu exército, porque se eu tivesse eu estaria aí, neste momento, prendendo vocês, seus covardes de merda. Agora nunca mais me ameacem à distância. Façam isso na minha frente se vocês têm coragem. Ou façam o que vocês são capazes de fazer. Mandem vir aqui me prender. E qual será a acusação? Porque esse cidadão defende com toda a veemência a soberania nacional? Defende com toda a veemência os nossos direitos e garantias constitucionais protegidos por cláusulas pétreas e imutáveis que aquele governador viado lá do estado de São Paulo quer subjugar? Onde já se viu uma porra de um viado dando ordem para o alto comando do exército? E enfia aquele fila da puta no pau de arara e soca uma mangueira lá no toba dele que ele vai gostar, que acho que é isso que está faltando para ele.
Nunca na vida há que se admitir que um genocida dê ordens para uma soberania popular. Não faço acordos com o crime organizado. O Procurador-Geral da República sabe disso. Todos os ministros do Supremo Tribunal sabem disso. Todos os ministros do Superior Tribunal Militar sabem disso. Os governadores do nosso país sabem disso. Os policiais militares, civis e federais sabem disso. Glaudston da Silva Cabral não faz acordos com crime organizado. Qual é a parte nisso que vocês não entendem? Eu não estou à venda. Estou de saco cheio, generais. Podem mandar me matar, porque eu prefiro morrer a viver como um covarde, subserviente a um grupo comunista estrangeiro. Eu não irei falar xing-ling-ping na puta que pariu em nem lugar nenhum. E não é só a China que está vindo aqui. A Rússia está nesse complô contra nós. A Inglaterra, a França, a Alemanha. E o que é que os senhores estão fazendo para darem ao povo brasileiro a dignidade de se defender com honra, generais? Deem respaldo ao povo e deixe que o povo assuma o poder. Espeça notificação militar recomendatória ao Senado Federal para que coloque em pauta os 80 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, sob pena de serem presos por altíssima traição contra o povo. Isso vocês podem fazer e não precisa que eu ou que qualquer outro cidadão fale para que vocês façam, porque é um dever de ofício de vocês proteger a Constituição Federal Brasileira de atos de hostilidades contra o povo. É dever de ofício, é para isso que nós pagamos vocês. É para isso que nós, o povo, recolhemos impostos para sustentar nossas forças armadas. Não para que vocês fiquem acovardados dentro de seus quartéis, generais 4 estrelas de covardia. E quanto a você, militar, do mais baixo posto, a coronel, a general, que não tenha nenhuma estrela no peito ainda, por que é que vocês seguem ordens de covardes? Vocês são militares, tenham dignidade, tenham honra. Levantem-se contra os covardes que estão no comando superior. Eu não sabia que a hierarquia e disciplina significava que vocês têm que obedecer covardes. Defendam o seu país com honra, com glória, com um braço forte, uma mão amiga que vocês dizem que tem. Estendam esse braço forte e essa mão amiga para a soberania popular, para o povo. Deem respaldo ao povo e apontem seus fuzis lá para o Congresso Nacional, para o STF e para qualquer outra autoridade que ouse querer ser maior que a soberania popular. A vontade do povo é soberana, senhores. Garantam isso. Quero dizer uma coisa para vocês, generais 4 estrelas. Vocês ainda estão no comando. Façam esse comando com dignidade. Recuperem essa dignidade que vocês perderam ao longo do tempo. Honrem a farda que vocês vestem. Honrem nossas forças armadas. Honrem o povo brasileiro. Para que nós possamos ter orgulho de vocês e não vergonha. Sejam vocês altruístas. Acima de tudo, sejam pessoas dignas de receberem o nosso respeito. Porque a covardia não é espaço para ser ocupado por militares. Estamos em guerra, senhores, não perceberam isso ainda? Esses políticos genocidas querem nos comandar. E quando é que os senhores irão reagir? Quando for tarde? Quando o inimigo já estiver ocupado todo o nosso território? A hora é agora, senhores. Glaudston da Silva Cabral, autor do dossiê impeachment geral e do caso OTP-CR 273/2018 no Tribunal Penal Internacional. Portador do RG 183728, dígito 1. Emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
portador do CPF 406-050-51100. Eu tenho endereço fixo, generais. Eu tenho telefones que possam ser encontrados a qualquer hora e qualquer momento. Eu já pedi para que os senhores me coloquem sob proteção das Forças Armadas e me encaminhem em segurança para o Tribunal Penal Internacional. E desde que eu acione os 18 juízes daquele TPI para promover a lei e a ordem em nosso país, não se trata de intervenção militar, se trata de garantia da lei e da ordem. Os senhores não precisam repetir 64, porque agora nós temos o Tribunal Penal Internacional. São 123 países que lá se integram, incluindo o Brasil. Nós temos o Estatuto de Roma. Nós temos o acordo sobre privilégios e imunidades das vítimas e testemunhas, que eu já pedi aos senhores para me garantirem cautelarmente. Artigo 19 e 20, para eu não ser preso, processado ou sofrer qualquer tipo de ameaça ou coação por conta das minhas denúncias. Os senhores estão em flagrante delito de acumpliciamento em crimes contra a humanidade e genocídio por suas criminosas condescendências, generais. E os senhores responderão nos termos do artigo 27 e 28 e 25 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, combinado com os artigos 6º e 7º. Genocídio e crimes contra a humanidade não prescrevem, generais. Se liguem, protejam o povo, saiam de seus quartéis e tomem o partido, e o partido é a soberania popular, acima de tudo e acima de todos. O povo sempre em primeiro lugar, o povo inclusive acima do nosso território. Esse povo só precisa de um respaldo, senhores. Porque o povo está com a garganta querendo gritar tal qual eu grito. Deem respaldo a esse povo e o povo botará esses genocidas na cadeia. Muito obrigado a todos.